E aí, pessoal, eu sou a professora Michele, do Aula D de Espanhol, e hoje a nossa aula será sobre contrações. Na verdade, essa aula é continuação da aula anterior de artigos, tá? Que nós já fizemos. É bem legal e importante, então, que se tu tá meio em dúvida, ou se tu não viu a aula anterior, tu volte lá e assista aquela aula. Bom, só para os esquecidinhos que assistiram, mas não lembram bem, eu coloquei aqui no quadro, ó, as formas dos artigos. Lembrando que eles se dividem em dois grupos, seriam os nossos definidos e indefinidos, ou como nós vimos na aula anterior, determinantes e indeterminantes, sendo lá, las, el, los, que é o nosso as, os indeterminantes, una, unas, unos, uma, umas, uns, e o neutro, lo. Tá? Isso aqui, ponto de partida para entender a aula. Bom, voltando aqui. O tema de hoje, como eu disse, é contrações e especificamente contrações de artigos. O que é uma contração? Primeiro é importante a gente, ter claro esse conceito. A contração, ela é a união, a fusão, tá? Entre um artigo e uma preposição. Nós fazemos muito isso em português, como, por exemplo, as duas frases que eu coloquei ali no quadro. Olhem lá. Estou no cinema. Então, este no, o que ele é? Ele é a junção do em mais o o. Como no segundo exemplo, a notícia divulgada pela agência CNN era falsa. Esse pela também é a união de uma preposição mais um artigo em português. Bom, em espanhol esse fenômeno ele também acontece, só que diferente do português, que tem um monte. Tem o numa, pela, do, da, das, dos, tudo isso uniões, né? O espanhol ele só existe dois. Então nós temos apenas duas contrações entre artigo e preposição. A primeira delas é o al. Olhem esse exemplo que aqui é para vocês não esquecerem. Voy al vestibular. O que é este al? É a junção da preposição a mais o artigo el, que seria para nós o ao, certo? A outra contração que existe em espanhol é a contração del. Mesmo exemplo. Mesma intenção, né? O exemplo outro. Vengo del vestibular. Qual é a contração que eu tenho aqui? Qual é a junção? Qual é a união? Qual é o enlace que eu tenho? Eu tenho a preposição de mais o artigo el, que seria o nosso do. Então, percebam que no nosso ao e no nosso do, nós temos esse correspondente al e do espanhol. É bem interessante que vocês anotem isso, tá? E tenham isso claro. Outra coisa, observem que só quem vai fazer contração com preposição é o artigo definido masculino, o, certo? O lá não, o las não, o não. Por isso que eu tô dizendo que só existem duas, e são essas. Bueno, mas Michele, como é que fica lá o exemplo que tu colocou no quadro? Estou no cinema e a notícia divulgada pela agência CNN era falsa. Olhem só, por isso eu trouxe uma tabela. Olhem a quantidade de contrações que estão em vermelho, tá? Que nós temos em português. Nós temos o a craseado, que é o a preposição mais o a artigo. Nós temos o aos, nós temos o nos. Em espanhol, todas essas possibilidades são separadas. Então, quando acontece, por exemplo, vamos olhar aqui, tá? Quando acontece, vindo, por exemplo, do quadro, estou no cinema, se eu olho lá na minha tabela, como é que fica o no? En, el. Então, se eu vou traduzir essa frase, ela vai ficar assim. Estou en el cine. Porque eu já sei, né, que só tem duas contrações, que é o del e o al. O no não entra nisso. Então, aqui vai ser separado em espanhol, igual tá lá na nossa tabela. O próximo exemplo, tá aqui no quadro. A notícia divulgada pela
pela agência CNN era falsa. Mas, Michelle, como é que vai ficar o pela? Eu não sei outro jeito de colocar isso aí. Vou olhar a minha tabela. A notícia divulgada, cadê? Pela. Por lá. Então, se eu fosse trocar isso tudo, só para colocar o pedaço que nos importa, tá? Eu teria que dizer por la agência CNN, era falsa. Aqui, observem que eu tenho a minha contração separada. Porque em espanhol só existem quantas? Respondam antes de eu responder. 2 contrações. Bom, a gente continua nessa tabela aqui. Vocês podem parar o vídeo, copiar ou apenas memorizar que só existem 2 e o resto tudo separa. Mas enquanto eu apago o quadro, eu quero que vocês olhem para cá e me digam o que tem de meio estranho, de diferente do português. O que uma parte da tabela tem que a outra parte da tabela não tem. Vamos lá, é o tempo de eu apagar o quadro para vocês responderem essa, tá? Vou deixar essa parte de cima aqui. Bom, observem. Em todos os quadrados, a gente tem uma opção de tradução, né? O das é de las, o nos é em los, o na é em lá e assim sucessivamente. No entanto, temos uma opção, temos uma parte do quadro, que é esta parte aqui, que há 2 possibilidades de tradução, que é quando eu uso o alho, ou al, e o delo, ou o del, para ao e para do. Por que isto acontece, tá? Por que eu tenho 2 possibilidades? Se tu assistiu a aula anterior, tu vai lembrar que existe um tipo de artigo diferente em espanhol, né? Que é o artigo, ó, tá aqui no quadro, neutro. Esse artigo neutro é quem tá aparecendo aqui. Então, quando ele aparece, ele acontece em espanhol, nós traduzimos como uma forma contraída, como um do e como um ao, mas ele vai aparecer em espanhol separado, porque quem contrai é o artigo, que nem eu falei no início da aula, né? Determinado masculino. Não o neutro, não o feminino e não nenhum outro. Ai, Michelle, como que vai aparecer separado em espanhol e junto em português? Pode me dar um exemplo? Claro que sim. Vou colocar um exemplo aqui, tá? Ó, se eu digo em português, do alto da montanha, vemos o mar. Certo? Eu já sei, porque eu assisti a outra aula, que o artigo neutro vai aparecer, né, antes de adjetivos, advérbios e particípios. Se eu vou traduzir isso aqui, se eu vou colocar isso em espanhol, olha só como é que vai ficar. Principalmente essa parte que nos importa, tá? O resto nem precisamos traduzir. Deixa eu botar numa cor diferente aqui. O nosso foco é como vai ficar esse do. Traduzindo, de lo alto de la montanha, e aí, 3 pontinhos. Olhem só como é que aconteceu isso aqui em espanhol. Ficou separado. Por que ficou separado? Porque o cara, deixa eu me virar para fazer um quadrado bonito aqui. O cara que está compondo esse do, ele é um artigo neutro. E o neutro, ele não contrai em espanhol. Isso tudo porque, na verdade, existem 2 formas de dizer ele, né? De dizer o, que é ele e lo. Mas apenas nessa primeira forma, nós temos a ocorrência de uma contração. Observem, inclusive, mais uma coisa. Essa era uma frase com 2 contrações em português, né? Nós também tínhamos o da, que na hora de passar para o espanhol ficou de lá, porque não entra nas 2 possibilidades de contração que a língua espanhola tem. Bueno, é isso.
É bem tranquilo. Vamos só fazer um exercício rápido para ver se vocês captaram a mensagem, tá? Olhem aqui. O vocábulo, né, a palavra dele, tem como plural. Daí eu tenho que pensar assim, o que é ali, né? O que tá misturado, o que tá unido, o que tá entrelaçado naquele dele. Eu sei que é o de mais ele, certo? Eu sei que é o de, a preposição de, mais esse artigo. Então, se eu tenho que colocar pro plural, quem vai pro plural é o artigo. E aí eu já sei que o artigo não vai mais contrair com a preposição, porque só contrai no singular. Aí eu começo olhando para as minhas opções. Deles. Não, né? Isso aqui é inglês, ali depois da consoante. E eu sei que o plural de ele não é S. Então eu já corto. Deles, não. Por que não pode ser a B? Porque eu sei que em espanhol eu não tenho contração com o plural. De los, mesma coisa. Deis, esse I surge, né, do nada. E agora sim, de los, que é o quê? A preposição de mais o plural do artigo que antes estava contraído e que depois ficou separado, porque não existe mais contração. Certo? Tranquilo, né? Fácil, fácil. Só prestar atenção. Então, pessoal, muito obrigada. Não esquece, curte, compartilha, avisa os amigos, diz o que achou, dá umas dicas. Beijos, até a próxima!